Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo-á revelará. Vamos orar? Deus, te agradecemos, Senhor, por tudo que tu já tem feito nessa noite, Deus. Muitos dizem que a palavra é o momento mais importante do culto, mas o culto ele é importante independente do momento, Senhor, porque o culto é para ti, Deus. Agora é o momento de refletirmos sobre a tua palavra, mas desde o início do culto tu está conosco. Então o culto é importante desde das ofertas, do louvor, até aqui nesse momento da tua palavra, Deus. Tu colocaste algo no meu coração, que tu possa falar com a tua igreja, Deus, porque primeiro tu falaste comigo, Senhor. Toda honra e toda glória é para ti, Deus. Nós estamos aqui para te adorar, Deus, e não é diferente nesse momento. Me usa para a tua honra e para a tua glória, e que os nossos corações possam estar, meu Pai, como terra, meu Pai, fértil, para poder receber a semente e frutificar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podeis assentar? A gente vê nesse texto muito conhecido que Paulo diz para prosseguirmos, seguirmos para o alvo. Como eu falei, eu quis dar um tema para essa mensagem, que é um novo tempo. Por que um novo tempo? Porque hoje a gente vive numa vida o qual a cada dia que passa a gente olha para trás. Ao invés de olhar para frente, de prosseguir um alvo, a gente persiste em olhar naquilo que já foi feito. E a gente tem um mal de pensar naquilo que foi feito, nas coisas ruins, né? Muitas das vezes nós não pensamos nas coisas boas. E às vezes a gente condena o nosso futuro pensando no que passou. Paulo foi um homem que em nenhum momento a gente vê ele remoendo. Imagina se Paulo fosse remoer tudo aquilo que aconteceu no passado. Porque Paulo perseguiu os cristãos. Através de ordens de Paulo, Paulo matou indiretamente muitas pessoas. Muitas pessoas morreram sobre a ordem de Paulo. Imagina se Paulo fosse remoer isso. Ele ia viver falando assim: Senhor, eu não tenho condições de ser o que sou, não tenho condições de ser usado por ti. Imagina se outros homens, Davi, fosse olhar o pecado dele. Ele até entendeu que ele não ia construir uma arca, e ele ficou de boa, porque Deus falou que era o filho dele que ia fazer um lugar de adoração ao Senhor. Davi poderia virar e falar assim: Senhor, poxa, olha o que eu fiz aí. Meu currículo não é o currículo de qualquer um. O Senhor não vai deixar eu fazer isso? Mas Davi, ele reconheceu o seu pecado e prosseguiu. José, imagina se José ficasse naqueles anos todos no Egito, remoendo tudo que os irmãos dele fez com ele. Ele não ia conseguir prosseguir, ele não ia conseguir alcançar o alvo. E a gente faz, muitas das vezes, ao contrário do que esses homens de Deus fizeram. A gente cisma em olhar para o passado. E toda vez que a gente olha para trás, alguma coisa na nossa vida, ela é travada. Toda vez que a gente persiste no erro que a gente cometeu e que a gente já pediu perdão, mas a gente fica olhando e isso vai nos paralisar. Porque o que já passou não cabe a nós. O nosso Deus não. O nosso Deus é um Deus que ele está, nesse momento, lá no deserto, na travessia do Mar Vermelho, mas ele já está também nos finais dos tempos. O nosso Deus, ele é atemporal. O nosso Deus, ele tem esse poder. Mas se a gente ficar toda hora olhando algo que já passou, que não está nas nossas mãos, nós não vamos conseguir prosseguir. A mulher de Ló, a gente pode perceber que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Não somente porque ela olhou para trás, mas porque ela desobedeceu a ordem do Senhor. Deus falou: essa cidade já era. Vocês deram sorte que eu salvei você, em outras palavras. Então agora siga em frente, prossiga. Mas ela persistiu em olhar para trás
Não talvez como um último olhar, mas porque ela deixou muita coisa para trás. Talvez coisas de valor, talvez coisas que ela apreciava ter, e a gente faz a mesma coisa. Deus, ele nos traz coisas novas, nós recebemos coisas novas. Talvez cada culto que você vem, você recebe uma mensagem do Senhor e fala assim: Deus, agora eu vou prosseguir, agora eu vou seguir adiante. Mas quando você bota a cabeça no travesseiro, aquilo que você fez, ou aquilo que você deixou de fazer, te prende num presente, o qual te leva para o passado. E a gente vê que o Senhor, ele está a todo momento tentando fazer coisas novas. O Egito foi um cenário exclusivo para isso, né? Aonde aquele povo a todo momento falava assim: poxa, bom seria se a gente estivesse lá. E aí você vê o pessoal, imagina aqueles que estavam confiantes no Senhor, aqueles que entenderam o propósito dos pais, dos avós, que Deus tinha prometido a terra prometida, olhando essas pessoas falando assim: poxa, era melhor que a gente estivesse lá no deserto. Imagina a frustração dessa galera, porque a todo momento Deus não deixou faltar nada. Deus, ele protegeu, e mesmo em meio à proteção, as pessoas continuavam duvidando. Às vezes dentro da nossa casa, tem alguém que vira para a gente e fala assim: poxa, o teu passado assim, 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 assim. Ou alguém enviado por Satanás, né? Vem e lembra do teu passado. Esses dias eu estava... Isso é normal, eu acho. Será que isso acontece só no meu casamento, né? Minha esposa não foi enviada de Satanás, mas ela deu uma brecha. Como eu também dou muita, né? E aí, esses dias eu estava do nada assim, conversando uma coisa... nada a ver, né? Conversando com ela uma coisa legal. Aí ela veio do nada com um passado meio aleatório. Aí eu falei assim: poxa vida, só acontece aqui em casa isso, né? Acontece lá, Luiz. E aí ela falou assim do nada: mas aquele negócio, não sei o que. Eu falei assim: mas pô, cara, a gente não estava falando desse assunto aqui? Não, esse assunto já acabou. Esse assunto já acabou. E eu fiquei pensando assim: pô, qual foi o gatilho que eu dei mole para fazer ela lembrar disso aí? Porque sempre tem um gatilho, né? Ou às vezes não tem gatilho nenhum, elas querem lembrar mesmo. E aí eu falei assim: cara, isso aí já passou. E olha que nem foi nada voltado para uma traição, nada do tipo. Eu falei assim: cara, isso aí já passou. Segue em frente, cara. Deus já não falou que isso aí é passado para você? E aí ela: não, mas olha, eu falei assim: viva o presente e vamos entender o que Deus quer para o nosso futuro. Porque ficar preso no passado não vai permitir que eu esteja com a mente, com o coração aberto para viver o que Deus tem para mim. A gente precisa sair disso. A gente precisa sair daquilo que nos prende. Paulo, mesmo em toda essa situação, e ele fala 2 vezes que ele não era merecedor, mas ele entende que ele precisava prosseguir. Ele entende que tinham coisas maiores do que só a vida dele em jogo. E é isso que muitas vezes a gente não entende. Toda vez que a gente olha para trás e fica preso num passado que não nos pertence, não é só a gente que é afetado. Aqueles que estão à sua volta também é afetado. Porque as pessoas que estão com você precisam caminhar com você, precisam avançar com você. Só que você não consegue avançar preocupado nesse passado, e as pessoas não conseguem progredir junto com você, quem está contigo. E acaba espirrando naquelas pessoas que a gente mais ama. E outra coisa muito importante que a gente precisa entender, como eu falei, Paulo, ele entendeu que isso estava além da vida dele. Não ficar preso no passado não nos remete somente àquilo que nós vamos viver, mas aquilo que Deus falou que vamos viver. E esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. O segundo ponto, eu quero que a gente possa abrir a nossa Bíblia em Isaías 43. Isaías 43, versículo 18 e 23.
43, 18, 23. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Deus falando com Israel. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu eleito. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fadiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios. Me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas maldades. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados. Por teus pecados não me lembro. Ou em algumas versões não me lembro mais. Aqui Israel, ela estava dominada pela falta de relacionamento com o Senhor, que é o segundo ponto, o sacrifício e o relacionamento. Então, para a gente viver o novo, precisamos abandonar o nosso passado. Essa é uma das primeiras coisas. Se a gente não abandonar o passado, a gente não consegue nem sacrificar aquilo que é do Senhor. A gente não consegue ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Aí você fala assim, mas calma aí, isso aí eu tenho, relacionamento eu tenho. Eu venho para a igreja de domingo a domingo, poxa, então relacionamento eu tenho. Mas o relacionamento, ele está além de uma vinda ao culto. O relacionamento, ele está além de você estar aqui levantando a mão na hora do louvor, e às vezes até por emoção a gente faz isso, né? Quem nunca fez? O relacionamento, ele envolve uma intimidade com o Senhor, uma vida constante de leitura da palavra, de oração, de jejum. E aquele povo, ele já estava desanimado de oferecer holocaustos ao Senhor, de oferecer incenso. E Deus fala para eles, vocês não estão fazendo mais nada por mim, o que está acontecendo? Ó Jacó, Israel, né? E a gente percebe que, às vezes o relacionamento com Deus, ele gera até alguma dor. Como assim um relacionamento com Deus, ele gera dor? Simples. Se a gente for em 2 Coríntios, a gente vai ver que Paulo, ele tinha um espinho na carne. Aí você olha, Paulo, a gente vai ver o texto anterior dessa parte, que Paulo foi levado aos céus, e a própria palavra diz que Satanás, Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho na carne. O espinho da carne de Paulo, não sei, poderia ser a perseguição, até hoje a gente não sabe. Poderia ser a sogra dele, poderia ser qualquer coisa. O espinho da carne, não, eu amo minha sogra. Meu amor, se você está ouvindo aí, ó, amo tua mãe, tá? Eu amo mesmo. Mas, brincadeiras à parte, o espinho de Paulo era uma coisa que deixava ele não só incomodado, mas tirava as forças dele, deixava ele cansado, deixava ele com dor física e dor espiritual. Mas aquele relacionamento com o Senhor gerou aquilo, para que ele não viesse se exaltar. Então a gente precisa entender que muitas das vezes a gente quer viver o novo do Senhor, mas a gente não quer pagar o preço. E quando a gente fala pagar o preço, parece um clichê, né, de pregador. Mas pagar o preço quer dizer então que eu tenho que sofrer para conseguir alguma coisa com o Senhor? Não, não é isso. Até porque o sacrifício na cruz não foi moeda de troca. Deus não morreu na cruz e falou assim, ó, ô Denis, eu vou morrer na cruz, cara, mas tu vai ter que fazer tudo o que eu mandar. A gente tem os mandamentos, mas em nenhum momento a gente vê Jesus fazendo o sacrifício na cruz como uma moeda de troca. Nós que fazemos o sacrifício como uma moeda de troca. Ó, quer ver? Vou te dar um exemplo. Quantas vezes você deixou de vir para a igreja
e quando as coisas apertaram, você falou assim, vou dar um pulinho lá, porque quem sabe Deus tem uma palavra para mim. Quantas vezes você deixou de vir em alguma coisa e você falou assim, poxa, acho que isso aqui acho que eu perdi o emprego porque eu estou indo pouco lá na Ebeneze, estou indo pouco lá na igreja. Mas quem disse para você que Cristo, Ele te garante a salvação como uma moeda de troca? A gente precisa entender o que Deus quer da gente, o sacrifício que Deus quer da gente. Se for o espinho na carne, beleza. Deus sabe que você tem capacidade de suportar isso. Mas pode ser um espinho mais leve. A questão aqui, independente do grau de dor física, espiritual ou mental que aquilo vai te causar. Mas eu quero me atentar aqui é em relação a isso. A gente não pode usar o sacrifício da cruz como uma moeda de troca. Desde as ofertas até o teu propósito de estar aqui nessa noite. O sacrifício da cruz ele não pode ser usado como uma moeda de troca. Porque o mundo, ele te valoriza pelo que você tem. Luiz, eu duvido se tu for lá no banco amanhã, com 10 reais na conta bancária, se tu vai conseguir pegar um empréstimo lá milionário. Não vai. Talvez nem financiar um carro você vai conseguir. Se tiver com o nome sujo então, esquece. Né? Mas, vai com o nome limpo, vai com dinheiro na conta. O mundo ele nos valoriza por aquilo que nós temos. Se você tem condições financeiras, você é tratado com tapete vermelho. Se você não tem, parte da sociedade te deixa de lado. Só que Cristo, Ele não morreu na cruz com essa condição. Cristo, Ele morreu simplesmente por amor. Ele não ama mais a pessoa que tem 200 mil, 300 mil na conta. Está vendo, João? Deus não te ama mais do que me ama, que eu tenho menos que isso aí. Deus, Ele nos ama simplesmente porque foi o propósito. Cristo morrer na cruz por nós. E se a gente não conseguir viver esse relacionamento diário com o Senhor, a gente não consegue viver o novo. Então, abandonar o passado é o primeiro ponto. Esquecer das coisas que para trás ficaram. Prosseguir para o alvo. Prosseguir para aquilo que Cristo propôs para mim. Para aquilo que Cristo me deu como propósito. O passado ele sempre vai nos prender em alguma coisa. O passado são amarras, são correntes que ficam na nossa perna, no nosso pé e não deixa a gente caminhar. O passado te impede de você viver o novo. Porque a gente fica preso nele. O segundo, relacionamento. Que vem através de uma vida diária e constância com o Senhor. Entendendo que não é uma moeda de troca. Entendendo que é simplesmente porque Ele nos amou. Entender simplesmente que é porque você está aqui nessa noite e você consegue me enxergar, você consegue enxergar o irmão do lado, você consegue falar. Você sai daqui, você vai ter alguma coisa em casa para comer, você pode não ter aquele filé mignon. Você pode não ter aquela picanha, né, Rômulo? Mas o que você tem foi o Senhor que te deu. E aí a gente, muitas vezes, só busca por aquilo que a gente tem. A gente não consegue viver com o pouco que a gente tem e ser grato. Porque a gente acha que o favor de Deus, a gente acha que as bênçãos de Deus só estão nas coisas grandes. As bênçãos de Deus só estão quando eu tenho aquilo que eu quero. E não aquilo que eu preciso. O amor de Deus nas nossas vidas não está em Ele te dar muitos carros, em Ele te dar muitas viagens, em Ele te dar muitas coisas. Mas sim, em coisas mais simples, como a nossa comunhão aqui hoje. Como a vida que você tem. A gente passou agora há pouco de uma pandemia. E quantos não conseguiram mais estar aqui? Mas será que o favor de Deus não estavam com eles? Estavam também. Muitos dos nossos foram. Esses dias eu fui no... Quem foi que morreu agora há pouco, Jonatas? A Luísa. Já foi lá da Cidade Nova. Alguns até conhecem a Luísa, Rômulo conhece. Luiz também, né? Conhece. Luísa faleceu tem 3 semanas. Mulher que
quem conviveu com a Luísa sabia. E ela já deixou tudo, ela já sabia que esse dia ia chegar, porque ela mandou áudio para algumas pessoas como se fosse uma despedida. Então o favor de Deus estava com ela também, mulher de Deus. Mas Deus sabe todas as coisas, e foi preciso. Então a gente precisa entender que o simples fato de estarmos aqui hoje sentados, é que Deus está cuidando de nós. Mas a gente sempre fica como aquela criança birrenta, pedindo, e achamos que simplesmente vir ao culto é o suficiente para fazer aquilo que agrada ao Senhor. E a gente vai para o terceiro ponto, que eu quero ler o texto de Efésios. Vou ler ali junto com vocês. Efésios, capítulo 4, versículo 22. Que quanto ao trato passado... 22? Deixa eu ver se é isso mesmo. 22 a 24, Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros de uns dos outros. Antes do texto 25, a parte A do 22, a gente vai ver que ali Paulo está dizendo, é muito interessante Efésios, né? Porque a gente vê Paulo, ele falando com a igreja, preocupado com a igreja, mas o camarada estava preso. Então, um camarada, imagina você numa prisão e você preocupado com quem está fora dela. Você vivendo uma vida de escassez, mas preocupado com quem estava fora dela. Mas Paulo ele fala que precisamos abandonar os velhos hábitos. E quando eu falo os velhos hábitos, não são só os pecados. Velhos hábitos que te aprisionam naquilo que a gente falou do início, no tema da nossa mensagem, de viver um novo. Como eu falei, homens como Paulo, como José, próprio Moisés, se ele fosse ficar remoendo aquilo que foi feito, aquilo que fez ele sair do meio dos seus amigos e do reinado que ele estava, ele não ia conseguir prosseguir, ele não ia conseguir ser usado para salvar aquele povo. Moisés esqueceu, entendeu que aquilo que ele fez foi errado, mas ele deixou para trás e prosseguiu para algo novo. Todas as vezes que a gente fica tentando remoer aquilo que fizemos, ou o passado, a gente fica preso naquilo que a gente está remoendo, a gente fica preso no passado. E a gente vê lá em Crônicas, aquele rei Ezequias, que chegam para ele, o profeta chega para ele, Samuel chega para ele e fala assim, o Senhor mandou vir aqui, não te dá uma boa notícia não, cara. Tu vai morrer, irmãozão. Ele, que isso? Ele vira o rosto para o lado e fala assim, Senhor, lembra de tudo que eu fiz? Como assim eu vou morrer? Nem filho ele tinha. Então, olha o desespero de um homem que não tinha um filho para poder herdar aquele reino. E aí Samuel saindo, Deus na mesma hora, instantaneamente ouve a oração e fala assim para Samuel, volta lá e fala para ele que ele vai viver mais 15 anos. Eu vou atrasar o relógio de Acais e ele vai viver mais 15 anos. E é aquele homem vive exatamente 15 anos. Ele tinha 39 anos, não tinha filho ainda. Ele tem um filho, contanto que o filho dele foi reinar com 12, 13 anos, porque ele já morreu com 54, né? 39, 54. Sou bom de matemática não, sou de humanos. Mas é isso aí, 39. 54 anos ele morre. Ele deixou um filho de 12 anos tomando conta do reino. Só que antes disso, Deus ouve a oração dele e fala assim, tá bom, você vai viver um pouquinho mais, beleza. Só que aí ele recebe uma carta de um rei próximo. E esse rei próximo fala assim, poxa Ezequias, fiquei sabendo que você estava mal, agora você está bem. Pô, feliz demais com isso. Eu estou mandando
estou mandando uma galera minha aí para te levar uma carta, te abraçar, levar meus desejos aí, minhas felicitações para você. Aí ele, tá bom. Quando o povo chega, tudo aquilo que Deus tinha dado para Ezequias, ele começa a mostrar para o povo. Ele começa a mostrar para aqueles homens. Só que Deus já tinha falado antes com ele, para ele não fazer aliança com reis de outras terras, que não adoravam o mesmo Deus. E aí Ezequias se vangloria de tudo que ele tem. Tinha muitas riquezas. Ezequias começa a se vangloriar de tudo que ele tem e mostra. Por quê? Porque ele estava precisando da ajuda desse reino. E ele fala assim, o que eu tenho? Isso aí a gente pode dividir, a gente pode conversar. E aí Deus chega e fala para ele, eu te acrescentei 15 anos, mas você não vai ver mais nada daquilo que eu te dei sobre o teu reino. E ele perde tudo. E eu não quero nem levar aqui para o lado da inveja, eu não quero nem, por mais que a gente olhe esse texto e consegue ver isso também, né? Jonatas meu amigo, a gente sempre fala muito sobre isso, sobre essa questão de nos reservarmos em relação a falar algumas coisas com alguém, com algumas pessoas, né? Aquela velha história, aquilo que as pessoas não sabem, elas não estragam, né? Não que a pessoa tenha poder de estragar alguma coisa que Deus tem para você. Ninguém tem poder, nem o diabo, imagina uma pessoa. Mas a palavra também nos ensina que nós precisamos, muitas das vezes, calar. Eu não quero nem ir por esse ponto. Eu quero olhar esse texto, essa história, como ele fazendo aliança com alguém que Deus fala para ele não fazer, porque Deus tinha sido misericordioso com ele. Deus foi misericordioso com Ezequias. E pelo fato de não confiar naquilo que Deus fez, ou iria fazer, ele fica preocupado. Quantas das vezes a gente, no nosso dia a dia, Deus nos fala que vai nos dar algo, Deus nos mostra algo, você sabe que aquilo que você está fazendo tem um objetivo, tem um alvo. Muitas das vezes Deus não precisa nem falar, é porque a gente às vezes tem a mania de esperar vir um vaso, né, e falar assim, eis que te digo. Mas nem sempre Deus vai usar o eis que te digo, porque você tem acesso a Ele. É só você dobrar o joelho e orar. Eu não preciso do Luiz, não preciso que Deus use o Luiz para falar comigo. Quando faz é bênção, amém. Deus quiser te usar aí, Luiz, daqui a pouco pode usar aí, deixa ele te usar, falar uma coisa para mim. Mas a gente fica nessa ansiedade de querer que Deus use alguém para falar com a gente, enquanto Ele está disposto a ouvir a nossa voz. E ali Ezequias, com medo, inconstante, esquecendo de tudo que Deus fez, mesmo deixando ele sobreviver, ele fala assim, não, vamos fazer essa parceria aqui. E Deus fez o que fez com aquele povo. A gente percebe a todo momento, homens de Deus, que ouviram a voz do Senhor e não se envolveram com outros povos que desagradavam aquilo que o Senhor tinha pedido. Povos que colocaram sua confiança, homens de Deus que colocaram sua confiança em outros homens, que nem ao mesmo Deus serviam. E a gente viu onde esse povo foi parar. Douglas, mas por que isso tem a ver com o início da nossa mensagem? Que a gente estava falando sobre não ficar preso ao passado. A gente está falando de 3 tópicos. Não ficar preso ao passado, relacionamento. E para viver um novo a gente precisa viver não só o sacrifício, mas essa obediência ao Senhor. Não tem como vivermos o novo se não obedecermos aquilo que Ele mandou a gente fazer. Para viver o novo do Senhor, você tem que estar preparado. Paulo entendeu que aquele espinho na carne, que a gente falou agora há pouco, não era para perda, não era para derrota dele, mas sim para o crescimento. Tanto que logo depois ele fala, é quando estou fraco que eu estou forte. Que lógica é essa? Essa lógica não bate. Eu ser fraco para ser forte? Não, eu tenho que ser forte para continuar mais forte ainda. Mas a fraqueza nos mostra que nós somos dependentes do Senhor. Paulo, mesmo que passando tudo que ele passou, tendo o conhecimento que ele tinha, em nenhum momento ele usava isso para se engrandecer. Talvez, nesse momento ele ia fazer isso. Foi ao céu e voltou.
Aí Deus falou assim, não, eu conheço o coração de Paulo mais do que ele. Ele não está preparado para isso. E a própria palavra diz que Deus permitiu que o diabo, que Satanás, colocasse esse espinho na carne. Que Deus conhecia o limite de Paulo. Mas mesmo em meio a tudo isso, ele permaneceu fiel e firme, entendendo para o que o Senhor chamou ele. A gente só consegue entender o nosso propósito quando a gente está disposto a dar a nossa vida por esse propósito. A gente viu que Cristo, ele deu a vida dele por nós, porque ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Nos 45 do segundo tempo, ele ainda falou assim, se possível for, passa de mim esse cálice. Talvez seria a última palavra de Jesus com o pai dele. Deus, eu sei que eu só tenho um propósito para mim, mas se possível for, passa de mim esse cálice. E a gente precisa entender que a nossa vida não é só para a gente ter os bens materiais, não é só para a gente alcançar nossos objetivos, que é importante, Deus quer isso de nós. Algumas pessoas têm a visão de que o cristão ele não pode ter dinheiro, né? Então pode ficar com essa visão aí. Eu quero, irmãos, né? O problema é que muitos cristãos, não só o cristão, né? Mas a gente está falando aqui para o nosso povo, muitos acabam adorando Mamon, né? E esquece de quem deu isso para eles. O problema não está em ter o dinheiro, né? O problema está em o que você vai fazer com ele. Ou a quem você está adorando realmente. Então, meus irmãos, eu quero ir para o nosso quarto e último ponto, para a gente poder encerrar. Perdi até a hora, Luiz, mas acho que eu estou no horário, não estou, Luiz? Porque o Cássio quando vai lá, se não falar para o Cássio parar, ele não para não. Por isso que eu não te chamei mais, Cássio. Estou brincando, varão. Estou brincando. A última vez que ele não pôde ir. Não. Depois eu falo contigo, Cássio. Cadê o Cássio? Tá lá fora. Vamos lá. Isaías 38, do 1 ao 5. Vamos voltar aqui. Não, perdão, irmãos. 38, versículo 7. Quero voltar aqui no Isaías 38. O 38:7 diz assim: E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Então, quando nós oramos e estamos com o nosso coração voltado para o Senhor, mesmo que muitas das vezes Ele não responda, porque a gente tem isso, né? A gente ora e quer que o Senhor responda no nosso tempo. Mas aí você fala assim, ó, a tua oração é assim, seja feita a tua vontade, Senhor. E aí tu já levanta do joelho querendo tomar atitude. Às vezes existe um momento em que a gente tem que tomar atitude. Mas tem momentos que precisamos esperar, aguardar. A vida de Ezequias estava nas mãos do Senhor, ele não tinha o que fazer. Ele não podia acrescentar um dia à vida dele, nem um dia menos ou um dia a mais. E ele entendeu que era necessário ouvir a voz do Senhor. A gente quer prosseguir, a gente abandona o nosso passado, mas quer prosseguir distante de Deus. Distante daquilo que Ele direcionou para que a gente possa fazer. A gente quer ficar desgarrado, a gente quer ficar igual o salmista fala daquelas folhas jogadas ao chão, para onde o vento leva, você vai, elas vão. Se vai para o sul, vai para o sul. Se vai para o norte, vai para o norte. A gente quer entregar o nosso caminho ao Senhor, como o salmista diz, mas a gente só fala assim, não, Senhor, até aqui tu vai, depois sou eu. Até onde nos convém, a gente fala assim, Senhor, minha vida é tua, tudo que eu tenho é teu. Até onde nos convém. Perde alguma coisa, perde o emprego, perde uma promoção, perde um celular, perde um carro.
E aí a gente quer condicionar a nossa vida da nossa forma, sem orientação ao Senhor. Eu acho que de tudo que eu posso estar errado, mas de tudo que eu lembro na Bíblia foi a passagem onde Deus falou o tempo que Ele iria acrescentar, porque em muitas situações Deus fala: vou acrescentar dias a vocês, anos a você, mas não fala de tempo. Para Ezequias Ele vai e fala 15 anos. Então, qual é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração? E que eu sempre falo, né, lá em Cidade Nova. Eu sempre trago algo que primeiro eu prego para mim. Porque não adianta, irmãos, eu vim aqui trazer algo para vocês que eu não estou vivendo. Não adianta a gente falar algo para alguém que a gente não está vivendo. Porque muitos anos eu fiquei preso ao passado. Muitos anos o passado, ele me consumia de uma forma que não deixava eu avançar. Só que a gente tem um problema. A gente fica preso ao passado, mas não age. Aí você fala assim: poxa, eu poderia ter estudado mais. Aí você fala assim, aí você pergunta para a pessoa: mas por que você não volta a estudar? Ah, porque já passou o tempo. Mas está morto já? Não, estou vivo. Então vai estudar. Pô, não consegui fazer aquilo, não consegui fazer isso. E a gente está muito, às vezes, voltado para a nossa idade, para as nossas condições. E você fala: pô, estou com tantos anos. Muitas das coisas que a gente não fez, realmente, pela idade você não vai conseguir fazer mais. Mas sempre há algo novo do Senhor para a gente. O que não dá é para a gente viver nessa vida de procrastinação e achando que Deus vai descer do céu com a maleta, ou que sei lá o que vai ser, e vai te dar aquilo que você precisa para ontem. Paulo precisou passar por um processo longo. Todos os homens de Deus, para conseguir alguma coisa, precisou passar por um processo longo. José não foi o governador da noite para o dia. Ele precisou passar uma humilhação para entender, para Deus capacitar ele, para que ele encontrasse os irmãos. Ele poderia até estar com raiva, irmãos. Eternamente, a Bíblia não entra nesses detalhes, porque nós somos seres humanos, né? José não era diferente. Mas ele entendeu que tratar bem os irmãos e perdoar era o melhor. A gente não pode afirmar que José não ficou com um gostinho de vingança. Mas a gente percebe que talvez, mesmo que ele pensasse nisso, ele estava preparado para viver algo novo. Até porque se ele quisesse se vingar, ele não ia. Deus não ia fazer, não ia botar colocar ele onde ele colocou. Ia deixar ele morrer lá mesmo no dia que a mulher lá tirou a roupa e agarrou ele. Então, a gente precisa entender que abandonar o nosso passado é o primeiro ponto. Relacionamento com o Senhor. Ter fé. E entender que tudo aquilo que nos prendia no passado não pode nos prender para um presente, para que a gente possa viver o nosso futuro. Viver algo novo de Deus é novo para a gente, mas para o nosso Deus Ele já tinha declarado sobre nossas vidas. Prossigamos para o alvo. Aí você fala assim: Douglas, meu alvo é um dia morar nos Estados Unidos. Não é desse alvo que a gente está falando, irmãos. Isso vai ser só o meio do caminho. É Deus te preparar para alguma coisa. Qual o nosso principal alvo? É vivermos uma vida com Ele. Só que no meio desse percurso, o problema é que a gente, como eu falei, a gente é muito, além de ser procrastinador, a gente é imediatista. Hoje a gente quer começar um curso e já fala assim: poxa, caramba, 3 meses de curso já, eu acho que eu estou estudando muito. Poxa, Deus, não vai acabar esse sacrifício, não? Aí tu começa uma faculdade, já quer pegar o canudo no semestre que vem. Fala assim: já estou cansado. É no processo que acontece o desenvolvimento. É o processo que te capacita para você alcançar aquilo que você quer. Não é chegar no final da estrada que vai dizer que você é capaz de ter aquilo. É preciso passar pelo processo. A gente não quer passar pelo processo. A gente é imediatista. A gente não quer viver as experiências que o Senhor tem para nós. A gente já quer alcançar logo o resultado final. E esse é um grande problema. Porque a gente alcança o resultado final doente.
sem condições de sustentar, e aí não consegue sustentar e fala assim: Deus me deu e Ele errou, porque não era para me dar agora. Mas você cortou, você pegou atalho. Você não seguiu o processo. Nós não seguimos o processo em tudo nas nossas vidas. Paulo entendeu que aquela prisão era o processo dele. Talvez ele até se confortava, ele falou assim: poxa, eu deixei tantos cristãos morrer indiretamente através de mim, então acho que isso aqui para mim ainda é lucro. Porque ele fala, né? Morrer é lucro. E aí ele poderia falar assim: sou muito conhecedor. Mas ele diz que todo o conhecimento que ele tem é trapo de imundície. Todo o conhecimento que Paulo tinha não servia muito naquela prisão. E a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço, com as ferramentas que a gente tem. A gente acha que a gente consegue revolucionar o mundo somente com as ferramentas que a gente tem. A gente quer fazer tudo com as ferramentas que a gente tem e da nossa forma. As ferramentas que você tem vão ser utilizadas no momento certo. Mas a gente precisa ter paciência e entender que existe um tempo para tudo. Até para usar aquilo que você tem de bom. Até para usar o teu conhecimento é necessário em alguns momentos, em outros não. Para usar os recursos que você tem é necessário em alguns momentos, em outros não. Mas a gente só vai conseguir viver isso. A gente só vai conseguir utilizar da forma certa quando a gente se coloca na vontade do Senhor e entende o alvo. Entende que o alvo não são as coisas terrenas. Isso é só o processo. O alvo é viver uma vida com Ele. É estar junto com Ele. Porque Cristo entendeu. O que a gente vai celebrar aqui nessa noite, a Santa Ceia do Senhor, Ele entendeu qual era o propósito dele. E Ele não retrocedeu. Que a gente possa prosseguir. Esquece, deixa para trás o passado que te prende até hoje. Saia daqui dessa noite, que eu e você possamos sair daqui dessa noite, deixando para trás tudo aquilo que nos prende e que nos impede de caminhar. E não faz uma lista gigante, não. A gente costuma chegar no final do ano, né? A gente tem isso, né? Vou emagrecer 10 quilos. Vou conseguir um emprego de 15 mil. Vou viajar para tal lugar. Aí tu chega em julho, tu só engordou 10 quilos, tu não emagreceu. Aí chega em agosto, tu está endividado. Aí chega em dezembro, aí tu faz de novo as mesmas metas. A gente precisa fazer as coisas com o pé no chão. Tem como emagrecer 10 quilos? Tem. Mas a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E muitas das coisas não é o propósito do Senhor para a nossa vida. Emagrecer, lógico que é, né? Porque é saúde. Ter um bom emprego, lógico que é. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Tem muitas coisas que a gente quer botar a mão que não é para a gente agora. Isso só faz a gente se frustrar. Que possamos guardar essa palavra nos nossos corações. Peço que a igreja fique de pé.